Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de probabilidade e hoje nós vamos ver alguns exercícios. E o primeiro deles é sobre probabilidade condicional. Considere o lançamento de uma moeda honesta, ou seja, a probabilidade de sair cara é igual à probabilidade de sair coroa, que é igual a meio, lançada por 4 vezes. Nesse caso, o meu espaço amostral é dado dessa forma, em que C representa cara e o K representa a coroa. Então aqui eu tenho as 16 possibilidades para o resultado destes 4 lançamentos. E considere ainda dois eventos. O primeiro é pelo menos 3 caras ocorrerem, e nesse caso a gente está nessa região. E o segundo evento é o evento B, que representa o primeiro lançamento ser coroa. E a gente está nessa região aqui. Pergunta: qual é a probabilidade de sair 3 caras, dado que o primeiro lançamento é coroa? A gente já sabe que a probabilidade condicional é dado pela razão entre a probabilidade da interseção de A com B sobre a probabilidade de B. Então a gente vai resolver primeiro o denominador, depois o numerador. P de B, a gente já viu que é toda essa região. Então a gente tem 8 possibilidades das 16 disponíveis. Então P de B é 8 sobre 16, que é igual a meio. O numerador é a probabilidade de sair pelo menos 3 caras e, ao mesmo tempo, o primeiro lançamento ser coroa. Então, é a interseção destes dois eventos e ocorre somente uma vez. Então, é 1 dividido por 16. Resolvendo isso, a gente chega em 1/8. Então, de fato, esse resultado faz sentido, porque se já sabemos que o primeiro lançamento é coroa, nosso espaço amostral se resume a 8 possibilidades e dessas 8 possibilidades só resta uma para satisfazer o evento A. Segunda pergunta: qual a probabilidade de B dado A? Então, essa probabilidade condicional é dado pela razão entre probabilidade da interseção dividido por P de A. E o P de A é uma dessas 5 possibilidades das 16 disponíveis. Então é 5 sobre 16. E o numerador novamente é 1 sobre 16. Resolvendo, chegamos em 1/5. Então, esse é um exemplo de probabilidade condicional. O segundo exemplo é sobre independência. Então, considere o experimento de lançar 2 dados e os eventos. Evento A, primeiro dado é 3, o evento B, a soma é 6, e o evento C, a soma é 7. O nosso espaço amostral é dado dessa forma aqui, em que no eixo horizontal eu tenho o primeiro lançamento e no eixo vertical eu tenho o segundo lançamento. O evento A nessa figura é representado dessa forma. Ou seja, é essa coluna aqui em que o primeiro lançamento é 3. O evento B é dado dessa forma aqui. É essa diagonal que a gente está vendo. E o evento C é essa outra diagonal. E a gente diz que os eventos são independentes, 2 a 2, se P de A inter B for igual às probabilidades marginais, nesse caso de P de A e P de B. Mas uma outra forma, talvez mais simples, de demonstrar a independência é através dessa outra representação. P de A dado B ser igual a P de A. Isso quer dizer que a probabilidade de A, dado que o B ocorreu, não se altera com essa informação. E é essa probabilidade que a gente vai utilizar no nosso exercício. E a pergunta é: o evento A, ele é independente de B ou independente de C? Então vamos fazer o primeiro, P de A dado B.
Nesse caso, a gente já sabe que a soma deu 6. Então, a gente está nessa diagonal aqui. E a pergunta é, qual a probabilidade do primeiro dado ser 3? Dessas 5 possibilidades, a única possibilidade do primeiro dado ser 3 é essa. Sendo assim, P de A dado B é igual a 1/5. Entretanto, P de A, nesse caso, é igual a 1/6, porque a gente tem 6 possibilidades das 36 disponíveis. Dessa forma, a gente vê que P de A dado B é diferente de P de A. Então, o evento A e o evento B não são independentes. Por outro lado, vamos ver P de A dado C. P de A dado C, eu estou nessa diagonal, ou seja, o evento C já ocorreu, e a possibilidade do evento A ocorrer dentro dessa diagonal é só uma, é nesse 3, 4. Ou seja, saiu o lançamento 1, 3, e no lançamento 2, o 4. E essa probabilidade é 1/6, que é exatamente o nosso P de A. Sendo assim, o evento A ele é independente do evento C. O próximo exemplo trata da lei da probabilidade total. Considere uma urna contendo 5 bolas vermelhas e 2 bolas brancas. Então eu tenho uma urna com 7 bolas, sendo elas 5 vermelhas e 2 brancas. 2 bolas são retiradas sem reposição. É muito importante essa informação de ser sem reposição. Sendo assim, a primeira extração poderia dar bola branca, que eu representei por B1, ou bola vermelha, que eu representei por V1, com as seguintes probabilidades: 2/7, ou seja, eu tenho 2 possibilidades de sair bola branca das 7 disponíveis, e 5/7 para a bola vermelha. O segundo lançamento, como é sem reposição, agora eu só tenho 6 bolas disponíveis. Então eu posso observar bola branca ou vermelha, que eu represento aqui por B2 ou V2, com essas probabilidades. Então veja que o denominador é 6, porque eu só tenho 6 bolas disponíveis. Então vamos ver o primeiro caso lá de cima. Saiu uma bola branca, então como já saiu uma bola branca, eu só tenho mais uma restante das 6 disponíveis. Da mesma forma, se sair bola branca na primeira extração e bola vermelha, seria 5/6 e assim por diante. Essa segunda coluna são das probabilidades condicionais, porque os resultados são condicionados à primeira extração. Pergunta: qual a probabilidade da segunda bola ser vermelha? A segunda bola sai vermelha nessas 2 situações descritas na figura. Então, probabilidade de V2 é dada por probabilidade de B1 e V2, ou seja, eu estou no caso lá de cima, mais a probabilidade de V1 e V2, que eu estou no caso aqui de baixo. Então essa é a lei da probabilidade total, que eu posso reescrever através de probabilidades condicionais, que é dado dessa forma. Probabilidade de B1 vezes a probabilidade de V2 dado B1, então eu estou fazendo o caminho de cima, mais a probabilidade de V1 vezes a probabilidade de V2 dado V1. Eu estou fazendo esse caminho de baixo. Isso dá 2/7 vezes 5/6 para o primeiro caminho, mais 5/7 vezes 4/6, que é o segundo caminho. Então esse é um resultado para o exercício da lei da probabilidade total. E o último exercício que a gente vai fazer hoje é sobre regra de Bayes. Esse exercício é um pouquinho diferente dos que a gente viu em aulas anteriores, então é muito importante ter bastante atenção na solução dele. Suponha que temos 5 urnas classificadas em 3 grupos diferentes. Grupo C1, grupo C2 e grupo C3. E esses grupos representam o número de bolas brancas dentro das urnas.
Então, esquematicamente, a gente tem essa situação. A gente tem 5 urnas diferentes, separadas em 3 grupos. C1, em que a urna 1 e 2 fazem parte, C2, em que a urna 3 e 4 fazem parte, e a C3, que somente a urna 5 faz parte. E elas se diferenciam, como foi dito no enunciado, através do número de bolas brancas. A urna 1 e 2 tem essa configuração, metade de bola branca e metade de bola não branca. A urna 3 e 4 é um pouquinho diferente. Ela tem mais bolas não brancas do que bolas brancas. E a última urna somente tem bolas brancas. Pergunta: escolhemos uma urna ao acaso, então uma dessas 5 urnas eu escolho, e retiro uma bola. Qual a probabilidade da urna ser do tipo C3, sabendo que a bola sorteada é branca? Quando a gente lê um enunciado desse, a primeira coisa que passa na nossa mente é o desespero, porque a gente não entende nada do que foi dito. E a primeira forma de resolver isso é estruturar todo o seu pensamento, e eu sugiro fazer isso através de um desenho, que é muito mais fácil para a gente aos poucos ir amadurecendo as ideias de probabilidade. Nesse caso, então, eu tenho C1, C2 e C3, que são 3 possibilidades diferentes de configuração da urna. C1 é a urna 1 e 2, então eu escolho C1 com probabilidade 2/5, quando eu pego a urna 1 ou pego a urna 2, das 5 disponíveis. Da mesma forma, eu escolho C2 com probabilidade 2/5, porque eu tenho a urna 3 e 4 das 5 urnas disponíveis. E o último caso ocorre somente 1/5 das vezes, porque eu só tenho uma urna com aquela configuração. Dado que eu estou em uma dessas configurações, resta agora eu escolher as bolas. Então pode ser bola branca ou bola não branca. Para o caso de C1, eu tenho a mesma proporção de bola branca e não branca, então é meio para cada lado. Diferente da C2, que eu tenho muito mais bolas não brancas do que branca nessa proporção. 1/3 para a bola branca e 2/3 para a bola não branca. E o último caso, como eu tenho somente bola branca, a probabilidade de escolher bola branca, dado que eu estou na categoria C3, é 1. Dessa forma, agora, eu consigo reescrever a minha pergunta através de probabilidades. Então, vamos ver a pergunta de novo. Escolhemos uma urna ao acaso e delas retiramos uma bola. Qual a probabilidade da urna ser do tipo C3, sabendo que a bola sorteada é branca? Então, o que está perguntando é uma probabilidade condicional. E que tipo de condição é essa? É a bola sorteada ser branca. Então, matematicamente, a gente tem probabilidade de C3 dado B. Mas essa probabilidade P de C dado B não está disponível nesse esquema que eu construí nessa figura. A única probabilidade condicional que eu tenho nesse caso é a probabilidade de B dado C3. Mas a regra de Bayes nos ensina uma forma de manipular essas probabilidades condicionais, saindo de uma e chegando em outra. Ou seja, a probabilidade de C3 dado B pode ser reescrita como probabilidade de C3 vezes B dado C3, essa condicional eu tenho, dividido por P de B, que eu ainda não tenho disponível, mas eu sou capaz de encontrar, porque eu utilizo a lei da probabilidade total, que a gente já viu no exercício anterior. Então, vamos resolver por partes. Primeiro, o denominador, encontrar o P de B, e depois a gente inclui o numerador. P de B, então, segundo a lei da probabilidade total, é P de C1 inter B,
mais P de C2 inter B mais P de C3 inter B. Então, são essas três interseções somadas que representam a probabilidade de B. E isso pode ser reescrito por probabilidades condicionais, que é a probabilidade de C1, ou seja, acontece o C1, dado que aconteceu o C1, a gente verifica a probabilidade de sair branca, dado a categoria 1. Em seguida, soma com o segundo caso e depois com o terceiro caso. Substituindo os valores, a gente tem 2/5 para a probabilidade de C1, vezes meio, que é essa probabilidade condicional de B dado C1, e fazemos isso para todos os casos. No segundo, a gente tem essas frações, e no terceiro, são essas, resultando em 8/15. Então, a gente acabou de descobrir o denominador que a gente estava precisando. Sendo assim, a probabilidade de C3 dado B, que era aquilo que eu estava interessado, e já vimos que é dado por essa razão, o denominador eu já sei que é 8/15. O numerador agora é muito simples. P de C3 é 1/5 vezes probabilidade de bola branca, dado que eu estou em C3, a probabilidade é 1, porque eu só tenho bola branca na urna 5. Sendo assim, eu chego no resultado de 3/8. Então veja, esse exercício de fato não é fácil, mas para resolvê-lo, a minha sugestão é ir aos poucos tentando entender passo a passo o problema. Primeiro representa ele através de um esquema, depois calcula o denominador e em seguida junta com o numerador. A gente termina aqui mais essa aula de probabilidade em que a gente viu exercícios de probabilidade condicional, lei da probabilidade total e regra de Bayes.